Eu estou entre aqueles que acham que o ascenso da extrema-direita na última década, no mundo todo, não é um fenômeno brasileiro, em primeiro lugar, então nós não estamos falando só do Brasil, nós estamos falando da Hungria, da Polônia, das Filipinas, dos Estados Unidos, do fortalecimento de uma corrente de extrema-direita na Inglaterra, na França, na Espanha, agora em Portugal, mais recentemente, nos países nórdicos, veja, nos países escandinavos, exemplos da democracia liberal, agora tem lá os seus partidos de extrema-direita, na Áustria, na Itália, né, e chegando pela América Latina também. Eu estou entre aqueles que acreditam que esse é um fenômeno da crise da democracia liberal, exatamente a incapacidade do centro político, da centro-esquerda e a centro-direita, de responderem adequadamente à crise que nós estamos vivendo no planeta, que é uma crise econômica, social, política, ambiental, a incapacidade de responder, ou seja, a predominância de uma visão tecnocrática dos problemas sociais, que devem ser resolvidos com metas fiscais, com superávites, com gestão racional e eficaz da dívida pública. Essa visão, baseada numa certa tecnocracia, abriu espaço para o que eu chamo de era do populismo, que não é o populismo que está nos livros de história no Brasil, o populismo do Vargas, do Perón, da tradição populista dos anos 40 e 50 na América Latina, mas é de um novo populismo, ou seja, de líderes políticos, lideranças políticas, movimentos políticos que buscam dar um sentido para o mal-estar que está disseminado na sociedade. No caso da extrema-direita, se vinculando aos medos, se vinculando aos preconceitos, se vinculando a compreensões de mundo muito primárias, que estão nos sentimentos, na percepção de mundo das pessoas. Então, a extrema-direita, na Europa, o problema da crise são os imigrantes, então, portanto, estão dizendo que o problema da crise são os árabes, são os negros, são os africanos. O problema da crise são, como dizia o Trump, a ameaça aos valores judaico-cristãos, que agora também isso é repetido pelo Bolsonaro no Brasil. A ameaça é o multiculturalismo, a tolerância cultural, a integração, porque isso ameaça os nossos valores, os valores brancos, os valores da família, os valores do patriarcado, pouco importa. Então, a extrema-direita se aproveitou dessa crise da democracia liberal. E essa crise no Brasil tem vários episódios. Eu considero que 2013 é um episódio importante. Agora, o impeachment da Dilma em 2015 é um outro episódio importante. Porque ali, e antes do impeachment da Dilma, eu diria o ajuste fiscal feito pela Dilma em 2015. Também é um capítulo importante, porque com o ajuste fiscal, na prática, o que a Dilma disse foi: os mercados têm razão. Nós temos um descontrole fiscal no país e precisamos fazer o ajuste que o mercado reivindica. E com isso, ela foi de encontro às expectativas da maioria das pessoas que não queriam pagar a conta pela crise. Quando ela edita a MP 664, a MP 665, que dificulta a pensão por morte, o auxílio-doença, o auxílio-defeso, ela está dizendo que parte da conta vai ser transferida para os mais pobres. Esse é um segundo ato desse chocar do ovo da serpente. E acho que o impeachment da Dilma é um terceiro ato. Porque ali, Pedro, ali se produz uma ruptura e, na prática, se implementa um programa que tinha sido derrotado nas urnas. Veja, o PSDB perdeu a eleição em 2014, por uma margem pequena, é bem verdade, e é o seu programa que é implementado a partir de abril de 2016. Isso também bagunça completamente o jogo da política. Eu acho que isso aprofunda a crise política. O governo do Temer é um governo muito ruim, isso aprofunda a crise política. Acho que a Lava Jato tem um papel nisso também, porque fortaleceu a narrativa da antipolítica, tá? Não estou dizendo que não teve corrupção, não estou dizendo que não tinha problema mesmo, mas estou dizendo que fortaleceu da forma que foi feita, fortaleceu o discurso da antipolítica, e isso abriu espaço em 2018 para uma rejeição. Pedro, como é que a gente explica que uma ex-ministra do Meio Ambiente, como a Marina Silva, que tinha feito 20% na eleição anterior, termina a eleição com 1,5%? Como é que a gente explica que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, termina a eleição com 6%? Como é que a gente explica essa enorme rejeição às figuras mais consolidadas da política brasileira e que um sujeito como Jair Bolsonaro chegue em primeiro lugar no primeiro turno? E vou dizer mais, o PT, com o meu amigo, companheiro Fernando Haddad, chegou ao segundo turno e ainda teve força por conta do recall do Lula e também por conta do que aconteceu, a prisão. Isso tudo gerou também uma narrativa que colocou o Lula nesse lugar de antissistêmico, né? Então, eu acredito, Pedro, que a ascensão da extrema-direita no Brasil e no mundo está vinculada à incapacidade do sistema político de dar respostas à crise social e econômica. E nosso sistema político errou muito, errou muito. Errou o PT quando estava no governo ao fazer o ajuste fiscal com a Dilma e romper
parte do vínculo de confiança que a Dilma tinha com as maiorias, errou ao fazer o impeachment do jeito que fez, sem provas, errou ao implementar uma agenda que era uma agenda que tinha sido derrotada nas urnas e que transferia para a maioria do povo a conta da crise, né? Errou ao prender o ex-presidente Lula, porque também isso gerou uma sensação de que o sistema político tinha virado pó, né? Todo mundo era igual, ninguém valia mais nada. Então, eu acho que esse cúmulo de opções que as elites políticas tiveram no Brasil levaram a um absoluto descrédito das pessoas. E como a gente viu nas pesquisas que foram feitas no próprio ano de 2018, as pessoas estavam procurando o quê? Alguém que tivesse força, que demonstrasse a capacidade de botar ordem na casa, alguém que tivesse, ou seja, aquilo que o Ciro disse numa entrevista, e foi muito criticado, tem muito testosterona no ambiente político, e que ele estava lendo pesquisa. As pesquisas estavam dizendo exatamente que a demanda que havia na sociedade era uma demanda por força, por ordem. Por quê? Porque a sensação era de bagunça, de caos, de desordem no sistema Bonaparte. político. E é por isso que o Bolsonaro vence a eleição. Essa é a minha tese. Eu acho... Vamos lá. Você estava falando, e eu estava lembrando do 18 de Brumário, do Marx, que é exatamente isso. Tem esse momento de completa desordem, que existe uma guinada da população por alguém que represente a autoridade. Exato. Nem autoridade, né? Autoritarismo, né? O homem forte, a testosterona, tudo mais, tal. E lembrando que geral... Luiz Bonaparte também foi eleito pelos camponeses pobres do interior da França, tá? Sim. Politicamente, eu acho que é a melhor coisa que o Marx escreveu. Como leitura de ciência política, né? Claro. Porque é impressionante como aquele fenômeno simplesmente sai se repetindo, né? Na história. Mas eu concordo com várias das leituras que você faz. Eu talvez não concorde 100% na leitura econômica que você faz do governo Dilma, porque eu acho que ela meteu os pés pelas mãos duplamente. Mas isso... Eu não quero me desviar para a economia, não. Eu quero ficar em política. Eu acho que existe uma outra questão. Eu acho que, sim, você tem razão. O Brasil, de fato, falhou muito na entrega de políticas sociais, principalmente nessa última década, e errou nas medidas contracíclicas no governo Dilma, né, que se estendeu. Enfim, tem uma pancada de... Mas eu acho que tem um outro aspecto aí, que é o seguinte, Juliano, eu acho que você alocou muitas responsabilidades, e eu concordo com a maioria delas, ao centro e à direita. Mas você não alocou nenhuma responsabilidade à esquerda. E eu acho que existem algumas leituras que a esquerda não foi capaz de fazer. Porque existe também uma transição importante de ordem econômica ocorrendo no mundo, que não se resume apenas ao fato de que aconteceu uma globalização. A tecnologia digital acaba com a era industrial. A gente está entrando em uma outra época. Numa era que riqueza é produzida de uma forma diferente. Se torna uma lógica de indústria de conhecimento. Você precisa de PhD, você não precisa de operário para fazer dinheiro. Enquanto que as indústrias estão todas sendo automatizadas. Isso é simplesmente... a classe operária está deixando de existir, como outras classes de artesãos deixaram de existir em outros momentos da história. E existe uma reorganização da sociedade que deixa uma quantidade imensa de pessoas, não só no Brasil, mas em vários cantos do mundo, que tinham uma perspectiva de uma vida de classe média, mesmo que de classe média baixa, que de repente aquela coisa desaparece por completo. Isso dá um desamparo imenso, ainda mais se os governos não são capazes de perceber que isso está acontecendo na sociedade, que tem uma quantidade imensa de pessoas desamparadas, próxima do desespero, próxima do pânico, com toda razão, porque é a vida delas que está em jogo.
E você não oferece algum tipo de resposta na forma de programas de governo, na forma de uma história para você contar que seja capaz de explicar aquilo que está acontecendo. Simultaneamente, você tem no Brasil uma transformação imensa que é, com essa mudança para a classe média de um naco importante de brasileiros, as periferias, as favelas, elas deixaram de ser redutos de pobreza e passaram a se tornar redutos de classe média baixa. Pelo menos se a gente está falando de acesso a bens de consumo. Tá certo? Evidentemente, a gente já conversou sobre a questão de ampliação de serviços públicos, isso não aconteceu. Mas acesso a bens de consumo aconteceu. E você tem um fenômeno que é muito relevante, que é, como a igreja não estava lá nos anos 60 e 70, quando houve o êxodo rural, essa turma encontrou na vida espiritual dela as igrejas neopentecostais, que trazem também a sua ideologia, que, por um lado, é aquela coisa do crescer economicamente é bom, né? Mas que também tem, do ponto de vista do aspecto moral, uma rigidez imensa. Então, a mulher tem o seu lugar dentro da família, LGBTQI+, é uma coisa do demônio, tudo mais. Quer dizer, você tem essa ideologia que vem, porque é uma ideologia, não é só uma religião, né? É uma maneira de você empacotar e ver o mundo. Então você tem esse problema econômico do fim da era industrial, você tem essa transformação da sociedade, essa urbanização muito rápida e a substituição de um catolicismo por uma coisa neopentecostal, que traz um pacote diferente de ideias. Quer dizer, você tem muita gente querendo crescer na vida, aspirando a esse crescimento, um Estado que não te dá as possibilidades de você ter condições de fazer essa ascensão social, porque você não tem educação, porque você não tem transporte, etc. Porque abrir uma pequena empresa é muito difícil também, porque não é só a questão dos diversos direitos. E eu acho que a esquerda não entendeu isso. E, veja, se a gente for falar das pautas dos vários movimentos, movimento negro, movimento LGBTQIA+, movimento feminista, nós liberais vamos concordar em 100%, liberais de fato, vamos concordar em 100% com a esquerda a respeito das pautas. Talvez a gente vai discutir através de método, a respeito de método. Agora, dos direitos que essas pessoas estão cobrando e que querem ver implementados, concordaremos integralmente. Só que, justamente quando esse processo estava acontecendo e fervendo, a esquerda pisou no acelerador com um discurso que afastava até pautas históricas de inclusão econômica, que eram típicas da esquerda, e fortaleceu esse tipo de discurso, que é o discurso identitário. É quase como se você estivesse entregando pessoas que foram eleitores da esquerda em ciclos eleitorais passados nas mãos da extrema-direita. E a extrema-direita sabia exatamente que discurso fazer, que é o discurso mais reacionário, mais horroroso possível. Então, o que eu estou tentando sugerir aqui é o seguinte: a radicalização do discurso identitário, justamente quando uma parcela da população estava se tornando cada vez mais defensiva, ressentida por uma percepção de que estava perdendo espaço econômico, e estava de fato. Quer dizer, você radicaliza o discurso identitário por um lado e tira a possibilidade de políticas sociais para tentar, de alguma forma, compensar as perdas reais que essas pessoas estavam dando. Eu acho que isso é tão alimentador do nascimento de uma extrema-direita quanto todo o resto que você descreveu. Pedro, vamos lá. Eu acho que é óbvio que as esquerdas no Brasil têm responsabilidade pela crise, tá? E acho que pelo menos 2 ou 3 aspectos fundamentais. O primeiro deles, você acabou de mencionar, que é a saída do território onde as pessoas vivem.
A esquerda estava nos territórios, a esquerda estava presente nas comunidades eclesiais de base, a esquerda estava presente no movimento contra a caristia nos anos 80, a esquerda estava presente... Mas isso era junto com a Igreja Católica. Mas tinha movimento de bairros também. Eu, por exemplo, sou de Porto Alegre, onde tem uma tradição associativista muito forte dos anos 70 e 80. E quem organizava isso era o PDT, o PT, os movimentos sociais ligados à esquerda, né? E acho que a esquerda faz uma opção nos anos 90, que é de institucionalizar-se, ou seja, priorizar a disputa política eleitoral, é um direito de qualquer, enfim, movimento, setor organizado, é uma estratégia política também, né? E sair do território. Então, o sujeito que era antes a liderança comunitária virou assessor do vereador, né? A moça que era a liderança do movimento contra a caristia vira assessora do secretário quando a esquerda chega à prefeitura, entende? Então, esse é o primeiro fenômeno. O segundo fenômeno é ideológico, porque, veja, eu disse que o neoliberalismo foi um fracasso total em quase todos os sentidos, né? Ele não conseguiu entregar aquilo que prometia em termos políticos, não entregou aquilo que prometia em termos econômicos, mas em um aspecto talvez o neoliberalismo tenha sido bem sucedido, em termos ideológicos. Porque a ideologia da prosperidade, do empreendedorismo, não o empreendedorismo como um fenômeno social que tem que ser reconhecido, valorizado, mas como único meio de prosperidade, né? Você não oferece crédito, mas cada um tem que empreender por conta própria, né? Quer dizer, uma loucura do sistema. Isso substituiu uma ideologia que era forte na sociedade brasileira e nas comunidades, que era de associativismo, comunitarismo, né, de pertencimento a ou uma classe ou a um território, né? E isso foi substituído, e isso explica também o fenômeno das igrejas neopentecostais, baseadas nessa sua ideologia da prosperidade, da teologia da prosperidade. Agora, qual que é o problema? A esquerda estimulou isso também. Quando chegou ao governo, quantas vezes nós vimos lideranças de esquerda dizendo que agora todo mundo pode comprar sua picanha, agora todo mundo pode trocar de carro, agora todo mundo pode ter o seu eletrodoméstico novo. É claro que a prosperidade material pode ser também verificada pela aquisição de bens de consumo, por um carro, por uma geladeira, por uma viagem de final de ano, e todo mundo quer que isso possa ser assegurado para todos os brasileiros e brasileiras. Mas ao reduzir a narrativa de que o país estava melhor porque as pessoas podiam comprar, a esquerda também fortaleceu essa armadilha, né, de que tudo se resolve pela resolução dos seus problemas. E o que acontece? Quando o padrão de vida cai, quando a situação econômica piora, as pessoas dizem, bom, então tá, então se esse político estava me prometendo isso e não pode mais entregar, eu vou buscar alguém que possa. E aí há essa migração, basta ver a quantidade de eleitores do Bolsonaro que eram eleitores da Dilma e do Lula antes. Né? A pesquisa sobre isso já. Né? Então, é um comportamento muito pragmático esse de mudança de preferências partidárias eleitorais a partir da condição econômica muito concreta. Então, eu acho que teve sim esses erros que a esquerda cometeu. E quando eu falo de centro, Pedro, eu estou me referindo também a centro-esquerda. E aí vai uma crítica quase filosófica, mas é a ideia de que a esquerda, que em tese é a força política da sociedade, disposta a combater os privilégios, disposta a combater as desigualdades, disposta a, digamos, cobrar dos poderosos a sua fatia de contribuição para uma sociedade mais justa, democrática e próspera, de como que a esquerda no Brasil, aquela que esteve no governo, também foi responsável por fortalecer uma certa subestimação do conflito político. Quer dizer, o conflito político passou a ser indesejável e tudo se resolvia pelo acordo dentro do Congresso Nacional, pela governabilidade, pelo jeitinho, pela conversa, e o conflito foi demonizado, como se o conflito não fosse também motor da evolução, do progresso, das conquistas sociais. Você descreveu aqui quantas vezes o conflito foi fundamental para garantir mais direito para as mulheres, etc. Então, acho que esse é um terceiro equívoco. Houve uma subestimação do conflito social, porque as elites continuam não querendo que os pobres evoluam e os pobres continuam querendo evoluir. Então, o conflito social está instalado, podemos chamar de luta de classes, como se quiser chamar, entende? Pouco importa, mas você não pode subestimar numa sociedade tão desigual como o Brasil e achar que todo conflito pode ser trazido para dentro do governo ou para dentro do Congresso. E que esse conflito vai se resolver, eu dou o Ministério do Desenvolvimento Agrário para o MST e dou o Ministério da Agricultura para o agronegócio, entende? Eu dou o Ministério da Economia para um banqueiro, mas dou do planejamento para um petista. E assim eu vou levando a coisa até, não, uma hora vai dar problema. É óbvio que uma hora vai dar problema isso, porque numa sociedade... Então eu acho que a esquerda cometeu vários dos erros, mas não uma esquerda qualquer, uma esquerda particular, a centro-esquerda que esteve no governo durante 13 anos e que, na minha opinião, subestimou
o conflito social e a disposição das elites, num contexto de crise, de fazer reverter aquilo que tinha sido promovido de avanço e de combate às desigualdades nos últimos anos.